Paz seja convosco, amém? A igreja está pintada, se você não percebeu. Nós pintamos a igreja para ficar um pouquinho mais bonitinha. A Bíblia minha também é nova. Só a palavra que vai continuar sendo a ripa de sempre, tá? Então, não muda não. O coro continua o mesmo. Se Deus assim o permitir, a gente vai colocar o ar-condicionado essa semana ou no máximo na próxima. Tá? Já deixei ali o espaço ali para a gente poder fazer. Vamos ver como é que a gente vai proceder. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na sua casa. Estamos na casa do Senhor para louvarmos, adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Precisamos da sua direção, da sua instrução. Você não tem noção de como o mundo está mal. Como o mundo está mal. As coisas que estão acontecendo aí, as igrejas que estão se abrindo, são coisas que são uma tremenda aberração dentro do contexto bíblico. Quinta-feira, dia 31, nós comemoramos a história, o aniversário da Reforma Protestante. 507 anos em que homens decidiram se levantar contra a heresia, contra a mentira. E o pastor que estava dando a palavra ontem, ele falava que na época da Reforma havia um inimigo, a igreja romana. Agora nós temos também a igreja romana, mas livres pensadores, liberais, ideologias, igrejas que estão aí batizando homossexuais com uma vida totalmente desvirtuada, pastores e pastoras gays e toda sorte de bagunça sendo aceita pelo cristianismo segundo a bandeira do inclusivismo. Tudo pode. E isso vai levar a uma perseguição interna da igreja. Não externa, mas interna. As pessoas vão perguntar: só vocês são cristãos? O evangelho que nós pregamos, pelo menos tentamos pregar aqui nessa igreja, é um evangelho de confronto em relação à sua condição pecaminosa. A condição de que você é ovelhinha de Jesus já ficou para lá há muito tempo. Nós temos falado da condição podre que você vive, que você é. E se nós fôssemos analisar as nossas próprias vidas, nós sairíamos correndo. Amós, ele vem falando de todo esse contexto. Nós estamos trabalhando desde o início do livro de Amós, falando da pecaminosidade do ser humano. Uma mensagem atual, que foi escrita há centenas, talvez milhares de anos atrás, que nos alcança semana após semana, e como o Nicolas disse, sem mudança das nossas vidas. Nós continuamos incorrendo nos mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas. Por isso que a mensagem de hoje, ela é a mesma. Ela não muda. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: a falsa adoração trará o exílio e não a esperança. Interessante que nós, como crianças, ficamos entorpecidos com bens e conquistas materiais. Parece que está tudo certo. Quanto mais você prospera, quanto mais você enriquece, mais parece que você é próximo de Deus, e isso é um engano. A cultura da satisfação momentânea tem levantado pretensos cristãos porque não são cristãos. Ser cristão não é você se declarar cristão, é você viver como cristão, como nós cantamos aqui. Mas esses cristãos pretensos, eles têm a ideia fútil que são aceitos por Deus devido à sua prosperidade. Porque eu sou rico, porque eu sou próspero, então Deus está comigo. Muitos têm morrido nos campos espirituais devido a essa mentira que tem sido trazida aos nossos corações e aceita mais facilmente do que algodão doce. A coisa podre tem sido aceita facilmente. As pessoas têm olhado para o evangelho torcendo o nariz. Timóteo diz que haveria tempo em que as pessoas, ouvindo o verdadeiro evangelho,
teriam coceira no ouvido, e eles prefeririam, sim, o engano e a mentira. Isso não é algo novo, é algo que começa com Adão e Eva, passa por Amós e chega em 2024 nas nossas vidas. Amós está acusando os israelitas de incluírem em seus cultos a adoração a falsos deuses. No caso de Amós, ele está falando de rainha do céu, de Saturno e dos planetas. Mas nós adoramos outras coisas. Adoramos as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos trabalhos, os nossos bens. Ao invés de oferecerem um coração amoroso e cheio de fiel obediência, como fizeram alguns dos seus ancestrais, o coração da atual geração é tão perverso que os sacrifícios deles são oferecidos a outros deuses. Foi tudo que o Felipe graciosamente escolheu como hino. Os hinos que nós cantamos, eles falam exatamente sobre isso. Livre, e eu sou livre. Se você acha que você é livre para você fazer o que você quer, você está enganado. A liberdade que você tem é uma liberdade para você dizer não ao pecado, mais nada. Você não é livre para você fazer o que você quiser. Não é para ser livre para você gastar o seu tempo como você quer, como você poder ter a sua vida emocional e amorosa como você quer. Não é assim. Isso pode ser verdade em outras religiões, no cristianismo verdadeiro não. Há sim igrejas que dizem que você pode vir e ficar como você quiser. O casamento religioso já foi abolido. O casamento civil, ele é colocado em segundo plano. Então você juntou e está tudo certo. E talvez você pense assim em vários aspectos da sua vida. Pelo fato da adoração incluir outros deuses e de não seguir o padrão estabelecido no Pentateuco, Deus detestava o que estavam mostrando como se fosse religião e não iria aceitá-lo. Não adianta você vir à igreja se você não tiver uma vida diante do Senhor. Você está perdendo seu tempo. O ritual foi criado por Deus para simbolizar o sobrenatural. É uma ilustração, é uma simbologia. Nós vamos, se Deus assim o permitir, tomar a Santa Ceia, em que o suco de uva faz a referência ao sangue do Cordeiro, mas não é o sangue. E nem quando a gente ora, ele vira o sangue. O pão também, ele não vira o corpo de Cristo, não é uma picanha de Jesus que está aí, não, é um pedaço de pão, que faz a referência em relação a Cristo, mas é simplesmente uma simbologia. O problema é que as pessoas começaram a fazer aqueles rituais de uma forma religiosa, e começou a ficar sem sentido. Muitas vezes pode ser você olhando para o seu ente querido e falando eu te amo, e na verdade você só fala da boca para fora, mas você não expressa nenhuma coisa diferente, é tudo a mesma coisa. Deus não aceita a execução mecânica e religiosa de algo que deveria não ser apenas uma obrigação. Quando você entender que vir à casa do Senhor não é uma obrigação, você vai querer estar mais tempo na casa do Senhor, vai chegar mais cedo, vai poder ver, se ajudar, tentar fazer alguma coisa, sei lá, participar de alguma maneira. Enquanto é obrigação para você, você tem dificuldade. O que leva você a ter esse tipo de pensamento é você e o Senhor. Quando esse contexto de obrigação acontece, só se pode lamentar, porque a expectativa de você ir para o céu é enganosa e criada apenas por falsas esperanças. Por esse motivo, se você levanta as mãos aos céus, em adoração a Deus, com uma vida fora da presença do Senhor, o seu louvor ele não é aceitável. A palavra de hoje tem como título a complacência humana e a destruição. O que é complacência? Complacência é a disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outro, com a intenção de ser-lhe agradável. O problema da nossa complacência é que é uma complacência para nós mesmos. Nós estamos preocupados com nós mesmos, não com Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 6. Ô Luli, faz uma gentileza. Tem caiu um besourinho aí dentro. Esse besouro, mosca, sei lá o que é isso aí. Amós, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 em diante.
Amós capítulo 6, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel, passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, e depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que esses reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa, ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos musicais para vós mesmos, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligi com a ruína de José. Palavra do Senhor, amém? Senhor, tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Nós, Pai, abrimos a nossa mente, o nosso coração, nos submetemos ao Senhor, aos teus ensinamentos e à tua santa e bendita palavra. Corrige-nos, instrui-nos. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos preencha da tua presença. Peço que o Senhor me capacite, Pai, como instrumento da tua vontade, para trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Ai dos que andam à vontade em Sião. Ai. Depois de lamentar a morte de Israel, Amós 5, de 1 a 17, de prantear as falsas esperanças do povo, Amós 5, de 18 a 27, Amós encerra esta importante seção do livro com o último ai. Ele já condenou o povo por não buscar a Deus nem a sua justiça. Os poderosos maltratam os pobres e distorcem a justiça a fim de estabelecerem-se em casas grandes, abastadas e luxuosas. De qualquer modo, suas esperanças de prosperidade e poder logo serão destruídas quando Deus enviar o julgamento com os fortes. Amós capítulo 5, verso 9. A morte e a destruição estarão por toda parte, e todos se encherão de prantos quando Deus passar por seu meio. Além da morte do povo, Amós lamenta a sua falsa sensação de esperança no dia da salvação, do dia do Senhor. Amós 5,18. O dia do Senhor está chegando, e você vai se apresentar a Ele. O que você vai apresentar a Ele? Suas mãos vão estar vazias? Davi, certa feita, decidiu criar uma adoração ao Senhor, e ele chegou num monte, e ao chegar naquele monte, aquele homem viu o rei e a sua comitiva chegando, e ele falou: rei, o que o senhor deseja? E o rei Davi falou para ele: eu vou adorar o Senhor através de um sacrifício. Está aí, rei Davi. Olha, você tem o terreno para você sacrificar, você tem os meus bois para sacrificar, você pega a canga deles de madeira, quebra e faz já a fogueira aqui. Ele fala: não, eu quero comprar tudo isso por um preço. Eu quero comprar porque eu não posso me apresentar diante do Senhor sem nada, com as minhas mãos vazias. Eu não estou falando de dízimo e oferta, eu estou falando do que você vai apresentar diante do Senhor. O seu tempo, a sua adoração, o seu louvor, a sua correria, a sua visibilidade dentro do Instagram e do Facebook. O que você vai apresentar diante do Senhor? Esse tema de pranto continua no capítulo 6, do versos 1 ao 14, onde Amós lamenta a falsa sensação de segurança do povo por causa do seu poder militar e riqueza. Pior do que você estar perdido e lascado é você achar que está tudo bem. Tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós tivemos um evento emblemático nos últimos 10 dias. Filipão, que cheio de vigor, fez o louvor, tudo certo.
sentiu umas dores, sentiu um mal-estar, foi para o hospital, e dali ele operou, e hoje eu posso falar, ele podia ter morrido. Ele estava com o apêndice dele supurado, se aquilo tivesse vazado, a gente estaria em óbito no dia de hoje. Oi? Óbito. Luto. Nós estaríamos com os nossos corações entristecidos, a Rayane estaria de peito, as crianças não estariam entendendo muito bem o que está acontecendo, mas ele não estaria no nosso meio. O que ele iria oferecer ao Senhor? Não se fie achando que a sua pequena idade ela vai dar tempo para você fazer algo. Pode ser que você deixe de existir. Filipe, ele foi ceifado, ou melhor, foi poupado de ser ceifado, e ele tem uma oportunidade de apresentar alguma coisa ao Senhor. O que ele vai fazer com isso? Ele e Deus. Apesar de nós não passarmos por uma experiência como essa nos últimos dias, nós podemos olhar para a experiência dele e buscar em nós também essa reflexão. O que nós vamos oferecer a Deus no dia do nosso encontro com Ele? A continuidade do tema fica evidente na constante ênfase sobre julgamento, destruição dos castelos, exílio, acusação contra os poderosos e ricos e a distorção da justiça que continua sendo julgada. O contexto de lamentação e os ais, eles têm continuidade em Amós 6, de 1 a 14, que nós vamos começar hoje. Este ai não é semelhante aos outros, porque os outros havia a esperança. Ouvi a palavra de Deus e vivei. Aqui não tem mais isso. Chega uma hora que Deus dá um basta. Chega uma hora em que Deus fala, você não está querendo entender, então eu vou entregar você ao seu próprio coração e deixar você fazer o que você quiser. E Ele larga você. Romanos fala sobre esta condição, em que as pessoas elas eram entregues ao seu próprio coração para fazerem o que quisessem e colherem as consequências dos seus atos. Deus anuncia morte e destruição e o exílio contra Israel mais uma vez. O problema daquelas pessoas é que elas achavam que eles poderiam executar sobre as suas próprias vidas a complacência. Poxa, eu não sou tão mal assim. Eu não roubo, eu não mato, eu pago os meus impostos. Quando eu vou mudar de faixa, eu dou seta. Eu não atravesso o farol vermelho. E aí você constrói na sua vida algo que você acha que você é o bom, o correto, o padrão, o certo. Porque você está olhando para homens que são piores que você. E infelizmente nós estamos com dificuldade de encontrar homens melhores do que nós. Homens seres humanos. As pessoas elas são amantes de si mesmos. Querem apenas a sua própria satisfação. O verso 1 de Amós, capítulo 6, ele fala sobre essa complacência. Uma autojustiça, uma autopiedade a respeito das suas próprias vidas. Amós começa seu discurso com outro clamor de ai. Seu brado inicial prende a atenção dos ouvintes, preparando-os para o oráculo do ai que segue. Ao que parece, o desastre, lamentado no capítulo 5, teve pouco êxito, efeito sobre o povo de Israel, porque o povo continuou fazendo a mesma coisa. E é o que acontece com você. Eu chamo num canto, eu mando uma mensagem, num encontro cara a cara, e a gente vê que você continua na mesma pegada, fazendo a mesma coisa, vivendo as mesmas coisas. E eu continuo brincando com os meus jovens, que para mim todos são jovens, e falo, e aí, você que é solteiro, você está com o zíper fechado? E continua sendo dado o aviso. E as pessoas, elas continuam vivendo segundo o seu próprio coração. Se não nessa área, na área qualquer que seja. E a condição, por exemplo, do Joaquim, o exemplo dele, ele quer ser satisfeito no desejo, na vontade dele. E você age da mesma maneira. Só que ele tem menos de um ano. Você tem mais de um ano. Você deveria agir de maneira diferente, não age. Você continua agindo segundo o desejo do seu coração, segundo as paixões da sua carne. Em vez de lamentar em panos de saco e cinzas, como o povo de Nínive, povo pagão,
ímpio, quando ouve a palavra do apóstolo, do profeta Jonas, aqueles homens declaram um jejum na nação inteira de 3 dias, que nem o bicho comia nada. Todo mundo ficava em jejum buscando a misericórdia do Senhor. Assim, este ai de Amós procura despertar o povo, porque o povo ignorou, achando que eles eram invencíveis. Eles não buscavam a Deus. Eles olhavam para a situação deles e achavam que estava tudo certo. Vejo pessoas bonitas. Hoje a Raiane veio mostrar o cabelo e realmente ficou top, ficou bem legal o cabelo. Mas se ela olhar no espelho e achar que apenas porque ela fez um bonito corte de cabelo e ficou, mesmo que difícil, mais bonito do que era, se ela achar que está tudo certo, ela vai entrar numa autocomplacência, achando que ela não precisa mudar em nada. Talvez ela retome pecados que ela já tinha enterrado no passado, porque acha que tem direito. Nós pensamos assim. Nós, como seres humanos, nós fazemos isso. O otimismo daqueles homens e mulheres foi algo que surgiu do fato de Israel ter derrotado a maior parte dos seus inimigos e de ser uma nação poderosa. Assim, esse ai de Amós procura despertar o povo ao lamentar a sua visão ilusória do mundo, e nós vivemos como vivêssemos num mundo de ilusões. Tem um desenho não tem mais na televisão, se tem eu não sei, chamava O Maravilhoso Mundo de Bob. E o Bob, ele criava na mente dele ilustrações, ideias, porque ele achava que o mundo dele era aquilo. E o meu mundo não é aquilo, e o seu mundo não é aquele. Nós temos um mundo real. Entre os que se acham seguros e despreocupados, encontram-se os habitantes de Samaria. Sem qualquer cuidado, imaginam que não há força militar que possa ameaçá-los. Não há perigos financeiros que possam negar-lhes a sua vida. Não há inimigos políticos capazes de enfraquecer a sua condição política. E nós criamos esses cenários nas nossas vidas. Eu olho para o espelho e me vejo com vigor, eu me vejo com saúde. Olha aí, entendeu? O Nicolas fazendo a apresentação dele, fala assim, poxa, ele está no melhor da forma dele, está com tudo. Será que está? A leitura da nossa vida, ela não é feita nos momentos que nós estamos na igreja, e sim nos momentos que nós estamos fora da igreja. Talvez eu possa ligar para a Aisla e perguntar, como é que está a Aisla? Será que o Nicolas, ele é realmente esse cara que está se mostrando aí? E talvez ela fale que não. Ou talvez ela concorde e fale, sim, realmente, se acertou, está top. Entendeu? E nós temos que buscar essa condição dessa melhoria contínua. Mas se nós acharmos que está tudo bem, a gente não vai querer melhorar nada. Ninguém vai ao médico se acha que está são. Ninguém vai procurar um nutricionista se acha que está em forma. Ninguém vai procurar nada de melhor se acha que está tudo bem. O ataque mais importante do profeta se concentra sobre aqueles que são notáveis da principal das nações, que alcançaram sua notoriedade e posição do governo e na sociedade. Sua aparente segurança é realçada pelo fato de serem líderes de Israel, uma das melhores e principais nações da época. E talvez, por exemplo, eu acho que eu sou melhor do que você, ou o Felipe possa achar que ele é melhor do que você, porque ele está no louvor e ele ajuda a distribuir o pão da ceia. E essa acusação, ela vem por aqueles que acham que são melhores. É algo que nós temos que pensar e analisar nos nossos corações o tempo inteiro. Seus sentimentos de superioridade eram intensificados porque o povo de Israel olhava para eles como exemplo e fazia aquilo que eles faziam. Quando as pessoas elas começam a te copiar, fica parecendo que você é mais certo ainda. O modo de agir do povo ampliava ainda mais a percepção da importância que os líderes tinham de si mesmos e distorcia sua compreensão do perigo real que aguardava a sua nação, pois a sua confiança não estava em Deus, mas estava nos seus líderes. Nós não temos referências humanas nos dias de hoje. Eu não sou referência para você. Nós temos homens no passado que realmente eram referências espirituais. Se você passasse a ver o que passa na minha cabeça, talvez você nunca mais viesse na igreja. Eu sou tão ruim como você. Nós não temos referência. São homens e mulheres que nós vemos que estão com umas extremas dificuldades de continuarem caminhando, mas são líderes.
E eu realmente não entendo porque Deus, Ele me colocou como pastor dessa igreja. No verso 2 de Amós capítulo 6, ele fala que Samaria não é melhor do que as outras cidades. Você não é melhor do que as outras pessoas. Não é porque você tem um recurso a mais que você é melhor do que as outras pessoas. Tenho me alegrado acompanhando, em especial, a figura do Nicolas e do Felipe, vendo a evolução comercial, financeira dos dois. Vejo o Nicolas chamando pessoa para ajudar, realmente é essa a ideia dentro da possibilidade. Mas se eles acharem que essa condição que Deus está concedendo a eles é uma condição que pode gerar no coração deles uma condição de que, porque Deus está comigo e Deus está me abençoando, então está tudo certo, e aí eu vou me acalmar e eu não vou fazer nada, e eu vou começar a olhar para as pessoas daqui para baixo, Deus, Ele coloca uma pedra de tropeço e eles caem. Eu tenho um cuidado muito grande em relação à minha vida, em relação a isso. Não tenho preocupação, já tive muita vontade que Deus desse uma igreja maior, mas a minha preocupação não é mais essa. Eu tenho alguns ministérios que Deus tem permitido que eu interprete e pilote por fora, entendeu? Que são maiores do que essa igreja. E aí eu tenho uma responsabilidade diante de Deus em relação a vocês, e eu tenho que cuidar da melhor maneira possível de vocês. E o cuidado é, muitas vezes, a dureza, a exortação. É chamar a atenção naquilo que está sendo, entendeu, visto aos meus olhos, não físicos e carnais, mas espirituais, para que você possa, de alguma maneira, se acertar e se alinhar diante de Deus. Amós desafia os seus ouvintes a observarem nações maiores que Samaria e Judá. Você que esteve comigo desde o começo de Amós, no momento inicial ele começa a falar de uma série de cidades e países, e começa a mostrar que aquelas pessoas elas seriam julgadas. Em Amós capítulo 3, se não me engano, ele mostra a figura daqueles homens de outras nações indo lá para testar como Israel estava fora dos planos de Deus. E aí Deus, através de Amós, ele traz novamente a condição de 3 cidades. Ele fala de Cauné, Ramate e Gate. E aquelas cidades, elas eram maiores, já tinham sido no futuro mais poderosas, não eram tão poderosas mais assim. Mas aquelas pessoas, elas tinham uma preocupação imensa, porque elas sabiam que a qualquer momento elas poderiam ser destruídas, enquanto Israel achava que porque tinha Deus na sua linhagem, nada iria acontecer a eles. Essas cidades eram extremamente vulneráveis e sabiam em relação a isso. Entenda que essas cidades que foram citadas, apesar de pagãs, elas são um exemplo para mim, para você entender. Nós temos que entender que nós somos vulneráveis. Qualquer coisa, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É um alerta. Pastor, só você que está em pé. Daqui a pouco a gente vai orar e você vai ficar de pé, e a situação ela volta para você também. Nós achamos que nós estamos de pé e nós não estamos. A situação, você não está percebendo, talvez você não olhe para o mundo com esse olhar espiritual. Algo que começou aproximadamente na década de 80, com o cartão do banco vindo com o chip, e a gente, como já andava mais ou menos no meio cristão, as pessoas olhavam e falavam assim, a marca da besta. E aí passou o tempo e as pessoas, todo mundo hoje tem um cartão com chip. E ninguém olha para o cartão e está amarrado para o cartão. Pelo contrário, você quer que ele funcione. Ele de preferência com saldo. Mas as coisas elas têm se movimentado de tal maneira, e eu já comentei com algumas pessoas que estavam na Dominical na semana passada, nós a partir de 1º de janeiro nós vamos ter uma moeda eletrônica chamada Drex. E esse Drex, ele vai mudar a sua vida tremendamente. Num dia para a noite você vai abrir a sua conta, tinha lá R$100, R$1.000 e vai estar lá 1.000 Drex. Talvez você queira comprar lá em Olambra um lote de flores e você vai passar o teu cartão lá e ele bloqueia, porque ele não quer que você compre lá, ele quer que você compre aqui em Brasília. E isso vai ser possível. Ele vai poder cobrar de você o imposto que ele acha que é devido direto no seu extrato. Isso é literalmente a marca da besta. Já existem países no mundo em que sim, existem chips na mão e chips na testa, como as escrituras falam.
e que você pode falar assim, poxa, é legal, porque eu não vou precisar andar com o celular, a menos que o cara arranque a minha mão, ou arranque a minha testa, entendeu? Ele não vai conseguir fazer um saque, não vai conseguir fazer nada, porque você vai chegar lá no hospital, o cara vai escanear o chipzinho na tua mão e vai falar assim, olha, o Vitor, entendeu? Ele já teve essa doença, já teve isso, já teve aquilo outro, o sangue, está tudo lá. Olha, você não tem dinheiro, mas está aqui que você tem, a gente já pode descontar e vai ser tudo muito fácil, muito, muito legal. Você não vai precisar tirar uma carteira para votação lá, já vai estar lá em você. Que coisa legal! A marca da besta está chegando. E talvez você não tenha se ligado, mas é a realidade que já está sendo anunciada aqui. Se você achar que você é acima de tudo, que você não é vulnerável, você vai cair. É isso que o mundo está falando? Essa aceitação, essa condição de que tudo é doença, tudo é transtorno. A Rô estava falando para mim que agora tem o transtorno não sei o que do celular, então se você ficar sem celular muito tempo, você tem um transtorno e você é tratado com medicamento em relação àquilo. E as pessoas elas estão criando todas essas coisas. Deus ele vem trazendo a figura de Ramat, Calné e Gate, como cidades que eram referência e que se sentiam vulneráveis. Entendiam que precisavam de auxílio, tinham que tomar cuidado. Ramat, Calné e Gate tem que ser a minha referência, a sua referência. Nós carecemos de Deus. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos estabelecer um relacionamento com Deus de tal maneira que a gente ouça a voz dele a todo tempo. Em todas as situações. Amós 6,3 ele vem falando sobre o desastre que aqueles homens trazem sobre si mesmos. Não é o diabo, não é o governo do PSOL, não é as dificuldades do dia a dia, somos nós mesmos que atraímos essas coisas sobre nós. É criado então um paradoxo, pois o mesmo grupo de pessoas que imaginam estar longe do mal, eles mesmos fazem chegar o mal a eles. É você que atrai isso a você. Não adianta você falar está amarrado, não adianta você colocar sal grosso atrás da porta. Ou você age conforme a palavra de Deus, ou você vai sofrer consequências, que no caso de Israel é destruição. Eles sabem que não estão numa situação tão privilegiada, e não estão entre as principais potências, por isso não se podem dar ao luxo da complacência. Israel, no entanto, age de maneira oposta, e através da sua complacência está fazendo chegar a eles o dia da violência. Será que você vai continuar agindo da mesma maneira e atrair sobre a sua vida o dia da violência do Senhor? Porque o dia do Senhor está chegando. E aí nós temos o juízo de Deus e nós temos o juízo terreno do Senhor aqui, que é a ira parcial de Deus. Uma ira parcial que ela é simbolizada pelo dilúvio, em que mais de 5 bilhões de pessoas morreram. Uma ira parcial de Deus que mostra a destruição de Sodoma e Gomorra de uma forma total. Ira parcial de Deus. Datã, Abirã e Coré sendo consumidos no efeito Spielberg de que a terra se abre e engole todo mundo. Ira parcial de Deus. E saiba que Deus tem mais um pouco de ira para derramar sobre a minha vida e a sua vida, se você continuar caminhando no caminho que você quer caminhar. Se você achar que está tudo certo e está tudo bem. Israel age de maneira oposta ao que Deus ordena. E você? E eu? Em resposta à pergunta de Amós, capítulo 6, verso 2, vocês acham que vocês são melhores do que eles? Vocês acham que o território de vocês é maior do que o deles, então por isso vocês estão isentos? Vocês acham, porque vocês estão ouvindo uma teologia reformada na nossa igreja cristã Semente de Vida, você é melhor do que as pessoas que estão fora da igreja? Engano. O dia mau é o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia bom. O dia do Senhor é um dia mau. Não o domingo, o dia do julgamento do Senhor. Amós anuncia o julgamento de Deus sobre Samaria. Amós anuncia o julgamento de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, numa forma que está de acordo com tudo que ele tem falado.
todo o alerta que você tem ouvido. O trono da violência não é uma referência ao maligno, é uma referência à ação divina de Deus, em que Ele vai dar um basta. Ele vai dar um basta parcial nas coisas que eu e você temos feito, e Ele vai dar um basta nessa nação. 3 textos para você. Salmos 2:9. Salmos capítulo 2, verso 9 diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmos capítulo 2 está mostrando sobre a ação divina de Deus sobre aqueles que se colocam rebeldes. Apocalipse 2:27. Apocalipse, capítulo 2, verso 27, diz assim: com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Opa, pera um pouquinho. O mesmo texto que o salmista escreveu centenas de anos antes, João, ele vem trazendo o mesmo texto. E Apocalipse 19:15. O dia do Senhor, o dia da volta dele, após o toque da trombeta, o dia esperado pelo Senhor. Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Você tem opções: mudar a sua vida, transformar o seu comportamento, buscar diante do Senhor a mudança e a transformação, ou encarar esses 3 versículos não como alguém que é espectador, mas como alguém que vai viver isso plenamente diante do Senhor, talvez aqui na terra, mas também na glória eterna. Curva a sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, não peço para ser inscrito entre os grandes e poderosos desta terra, mas para ser contado com os que são abençoados espiritualmente. Torna minha preocupação atual suprema e constante obter aquelas bênçãos que são espirituais por natureza, eternas em duração, satisfatórias enquanto posse. Preserva-me da falsa estima pelo todo ou parte do meu caráter, que eu possa prestar atenção aos meus princípios, bem como à minha conduta, aos meus motivos, bem como às minhas ações. Ajuda-me a nunca confundir as minhas paixões com a renovação do Espírito Santo, a nunca julgar a minha religião por impulsos e impressões ocasionais, mas por minha disposição constante. Que meu coração seja reto para contigo e a minha vida como convém ao Evangelho. Que eu possa manter uma estima suprema pela outra e melhor pátria e sentir-me e confessar-me forasteiro e peregrino nesta aqui. Supre-me de toda a direção, defesa, apoio e consolo que a minha jornada precisar, e concede-me uma mente firmada em Ti. Dá-me sobejo, alegria e abundante suprimento do Espírito de Cristo, para que eu esteja preparado para todos os deveres, amando-Te a cada misericórdia recebida, submetendo-me a Ti em todas as provações, confiando em Ti ao palmilhar a escuridão, tendo em Ti paz em meio às mudanças da vida. Senhor, creio, ajuda-me em minha incredulidade e incertezas. Palavras do Senhor, graças ao nosso bom, querido e amado Deus.